Então, pessoal, continuando, agora é a parte 2, né, da primeira aula. Vou fazer então uma revisão basicona sobre o MHS, Movimento Harmônico Simples. Lembrando que isso aqui estou pegando do capítulo 7 do Harden, tá? MHS, Movimento Harmônico Simples, né? Então, uma definição aqui do que é o MHS, né? Então, todo movimento que se repete no mesmo intervalo de tempo é chamado de periódico ou harmônico, né? Então, é exatamente esse caso que a gente tem. Tá? E aqui estamos vendo o sistema mais básico, né, de todos, que é o movimento harmônico simples, onde você tem esse tipo de oscilação e essa oscilação ela vai ser uma senoide, uma cossenoide, que é exatamente isso que a gente vai obter. Então, o nosso modelão, né, vai ser sistema massa-mola, então tem um bloquinho aqui, uma mola. Vamos dizer que eu puxo então esse bloco até uma certa amplitude A, até um deslocamento, eu desloco ele, então coloquei um vetor D aqui, Dzinho, né? Um deslocamento A. Fazendo isso, o que aparece? Vai aparecer uma força restauradora. Essa força restauradora é a chamada lei de Hooke, né? A força de Hooke. Então, ao puxar esse bloco, vai ter uma força que vai tentar fazer com que o bloco volte a essa posição original. Tá? Então, ao soltar, então nesse caso, puxei o bloco, vamos supor que eu soltei, então ele vai se movimentar, então num segundo instante, esse bloco está exatamente nesse ponto, que seria o ponto original dele, vamos dizer, onde está esse tracinho aqui, mas pela inércia ele vai continuar se movimentando. Né? Então ele não vai parar completamente, porque também não tem atrito, não tem arrasto, não tem nada. Então ele vai continuar se movimentando até chegar a um ponto onde a mola vai estar bastante comprimida, tendo um certo deslocamento menos A. Então veja aqui, ó, o vetor de deslocamento agora está apontando para a esquerda, né? Então o eixo X está para cá, está apontando contrário ao eixo X, e a força elástica agora está apontando a favor do eixo X. A observação importante é que a força elástica aqui para a direita, deslocamento para a esquerda, que é o contrário aqui, né? Então eu tenho deslocamento para a direita e força elástica para a esquerda. Tá? Isso é bem importante. E nesse caso aqui, ó, quando ele chega nessa posição de equilíbrio, que pode chamar de equilíbrio estático, e nesse caso especificamente equilíbrio dinâmico, porque ele está em movimento, na prática ele vai estar em movimento, a força vai ser exatamente igual a zero. Isso é bem importante relembrar. Então aqui coloquei já então força elástica, a força elástica ou força restauradora, e o Dzinho é o deslocamento. Tá, então vamos ver quais são os pontos importantes aqui para discutir. Aqui só estou repetindo aqui, tem essa história do ponto de equilíbrio, né? Eu de propósito coloquei o ponto de equilíbrio aqui no zero. Eu coloquei aqui o zero do meu sistema de referência. Eu faço isso para facilitar a matemática da história, da brincadeira, né? Que aqui eu tenho, por exemplo, o vetor de deslocamento, que é o Dzinho, com o versor i, tá? Versor, que é um vetor unitário, né? No sentido i, ou seja, no sentido de x. Isso vai ser exatamente igual a x menos x0, igual multiplicado pelo versor i. Tá? Então o deslocamento vai ser x menos x0. No momento que eu coloco o x0 exatamente na posição inicial, no zero, eu faço com que esse x0 seja exatamente igual a zero, então eu tenho simplesmente d igual a x. Tá? Observe então como eu tenho um movimento numa dimensão só, eu posso eliminar esses versores aqui. Né? Então eu simplesmente coloco d igual a x. Então a lei de Hooke fica bem mais simples. Boa parte dos exercícios trabalho com essa lei de Hooke como força elástica igual a menos kx. Está simplesmente dessa forma, mas lembrem-se que força elástica é igual a menos k vezes o deslocamento, o vetor deslocamento. Então, em problemas mais avançados, a posição de equilíbrio ela não vai ser exatamente igual a zero. No Hardy, pelo que eu lembro, a maior parte dos exercícios vão ser x0 igual a zero, mas é sempre bom ficar de olho, principalmente nas disciplinas mais avançadas. E daí, aquilo que eu comentei agora há pouco também, então veja, a força elástica é igual a menos. Por que desse menos? Toda vez que eu tenho um deslocamento para a direita, a força elástica é para a esquerda. O deslocamento aqui para a esquerda, a força elástica é para a direita. Então, por isso que tem esse sinal de menos aqui. Isso é absolutamente fundamental perceber isso aqui. O que mais? A gente tem a força elástica, então é uma força, a gente pode então trabalhar com a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton é somatória das forças, né? Igual a massa vezes a aceleração desse sistema. Ou a força resultante que age sobre esse bloco, né?
Lembrando que a gente tem então uma molinha com massa desprezível, então as forças agindo no bloco, força resultante, igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, então, eu tenho 3 forças, né? Então eu tenho o peso, eu tenho a normal e tenho a força elástica. Como o peso e a normal têm a mesma, tem exatamente o mesmo módulo, em sentido contrário, eu corto ele, as duas forças, então eu tenho efetivamente só a força elástica. Então eu chego a força elástica igual a massa vezes a aceleração, ou seja, menos kx igual a massa vezes a aceleração. Cheguei nisso aqui. Vamos ver mais pra frente o que a gente vai fazer. A princípio eu não consigo fazer nada com isso, mas eu cheguei numa equação que pode ser bastante importante. Tá? Vou deixar por enquanto do jeito que está aqui, mas lembre que vai ser, depois a gente vai olhar, vai detalhar isso aí. Então, o que tem de interessante, relembrando, né, o conteúdo lá de Física 1, a gente pode fazer um gráfico, né? Então, um gráfico da força elástica em função de x, né? Então, veja que essa força ela é dependente da posição, né? Então, coloquei um F grande aqui, força em função da posição, tá? Isso é extremamente importante, tá? Dependendo da posição do bloco, a força vai mudar. Então, veja, eu fiz aqui, então, tá meio grudado, né? Mas vamos dizer que o bloco nessa posição menos A, ela vai ter uma força, então, uma força máxima, veja aqui, uma força máxima positiva. Então, na posição menos A, força máxima positiva. Então, quando eu solto esse bloco, ele vai começar a se deslocar, vai começar a migrar para cá. Então, veja, a força vai ir diminuindo, ao passo que x diminui, né? Vai chegando no ponto zero, ponto de equilíbrio, nesse caso, ponto de equilíbrio. E aí inverte a força começa a ficar negativa, negativa até ficar na situação onde, quando ele chegar nesse ponto, o bloco, mais a força vai ser menos força máxima, vai ser negativa. Tá? Seria o ponto de, de máximo aqui, né? Nesse intervalo aqui, né? No caso, o ponto de mínimo, né? O menor valor desse valor, dessa força. Tá? Então perceba esse gráfico. Na verdade, esse gráfico, a gente tem que pensar que isso é algo em movimento. A gente não tem nenhuma informação sobre o tempo, então veja que é força pela posição, mas se a gente imaginar que tem o bloco está se movimentando, então tem um tempo envolvido, então o bloco estaria fazendo esse movimento. Então, força máxima, zero, força mínima, força zero, força máxima, zero, força mínima, e assim por diante. Seria esse movimento desse bloco. Então, tem que tentar enxergar isso aqui nesse sistema aqui, nessa situação. Então, coloca aqui, ó, na prática, o MHS tem esse limite de atuação de x maior ou igual a menos a e menor ou igual a, porque eu estou no regime chamado regime linear, né? Esse regime harmônico, né? Então, nesse regime linear, ou seja, quando eu tenho pequenos deslocamentos, eu posso dizer que a força tem uma dependência linear com a posição. Em situações mais avançadas, isso aqui vai ser uma equação muito mais complicada, vai depender de potências, de senos, e até muitas vezes você não vai conseguir representar de uma forma matemática. Isso vai ser obtido experimentalmente, essas equações de força em função do deslocamento. Mas aqui o que a gente vai trabalhar é simplesmente nesse regime linear, tá? Dessa forma. Aqui eu mostro nessa situação, né? Então eu tenho a força em função da posição. Esse é o regime linear, né? O regime elástico. Se eu deslocar um pouco mais, eu entro numa região que é uma região chamada anarmônica, né? Então região anarmônica, os engenheiros muitas vezes chamam de região plástica. Tá? Tem algumas regiões diferentes aqui. Eu estou chamando de região anarmônica porque vão aparecer termos não harmônicos. Veja aqui, f de x igual a menos k1x, que é o que a gente está trabalhando, mas vai aparecer então termos de x ao quadrado, x ao cubo e assim por diante. Então, muitas vezes a gente chama isso de região anarmônica, bem próxima aqui dessa região linear. E isso vocês vão ver em algum curso de cálculo, muito provavelmente vão calcular algo do tipo, usando a chamada expansão em série de Taylor, que é um recurso matemático bem importante, que vão usar em várias aplicações. Vamos dizer, uma ferramenta matemática muito importante. Então vocês vão ver mais para frente. Bom, o que a gente consegue trabalhar um pouquinho mais com essa equação com força força elástica igual a menos kx, né? O que dá para trabalhar? Então aqui eu já coloco alguma coisa também do capítulo 8 do Hardy, tá? Então, lembrando que essa força restauradora, ela é em uma dimensão e ela é uma força conservativa, né? Então, uma força conservativa não tem nenhuma perda de energia, e assim a gente pode atribuir uma energia potencial, que é aquela famosa energia potencial elástica.
Então, algo que talvez vocês não lembram, muito provavelmente não lembram, é que quando você tem, então, uma força conservativa, aqui eu tenho um f de x, vai ser igual ao negativo da derivada da energia potencial pela posição. Tá? Então, essa equação é bem importante. Então, sabendo que força elástica é dado por essa relação, e essa relação que relaciona força com energia potencial, eu posso então substituir aqui ó, a força elástica a força pela força elástica é menos kx igual a menos du dx, tá? Então eu tenho uma equaçãozinha aqui que eu vou então transformar numa integral, né? Aqui no caso eu substituo, coloco então aqui o dx do lado de cada equação, no caso eu já inverti aqui, né? Então eu coloquei o du igual a kx dx, eu cortei os negativos, e aqui eu vou integrar de o zero, né, de uma energia potencial inicial até uma energia potencial final. E da mesma forma, de uma posição inicial até uma posição final. Fazendo essa integral, tranquilo, tá? Du igual a u menos u zero, e do lado de cá eu consigo então integrar tranquilamente, né? Vai ser meio de k x menos x0 ao quadrado. Lembrando, né, que eu atribuí que o x0 é exatamente igual a zero, e tem uma parte que apareceu aqui, né? E o zero eu vou dizer que o zero é igual a zero, porque na posição inicial eu não tenho energia potencial, não tenho força, não tenho energia potencial elástica, não tenho força elástica. Então o meu U zero é exatamente igual a zero. Então U zero é igual a zero, X0 é igual a zero, e torna aquilo que vocês já viram várias vezes, né? Energia potencial elástica é igual a menos de kx quadrado. Tá? Chego nessa relação, essa relação então a gente chega através dessa inicial aqui. Bom, vamos fazer em um gráfico, né? Interessante fazer um gráfico desse tipo aqui de energia potencial em função da posição. Tá? Então lembre então agora também energia potencial vai depender da posição. E isso aqui é uma parábola, né? Então a gente vai fazer esse gráfico aqui, vai ser uma parábola de menos A a A. Então, da mesma forma, a gente vai imaginar que esse negócio está se movimentando aqui, né? Na prática, né? Esse tema massa-mola está se movimentando dessa forma aqui, para frente, para trás, para frente, para frente, para trás, e ele está então tendo o máximo de energia potencial, vai para zero, o máximo de energia potencial. Observe que isso aqui, ó, a constante elástica é positiva, x quadrado é positivo, então, ó, essa energia elástica é sempre positiva, tá? Tem sempre esse movimento aqui, então sempre positivo. Isso é importante também relembrar. Como há conservação da energia, não tem nenhuma força de atrito, nada disso, então eu posso dizer que a energia mecânica do sistema massa-mola, vai ser exatamente igual à energia cinética mais energia potencial, ou seja, isso aqui é uma constante. Tá? A gente muitas vezes chama que a energia mecânica é uma constante do movimento, ou seja, eu posso calcular a energia cinética e a energia potencial, elas vão variar ao longo do caminho desse sistema massa-mola, mas a energia mecânica vai ser sempre constante. Então ele diz que é uma constante do movimento. Então vamos mexer um pouquinho nessa equação aqui, né? Então tem energia mecânica, eu sei que é um valor constante, eu não sei exatamente o valor real dele, mas vou colocar energia mecânica como uma constante, igual a energia cinética, mais energia potencial. Eu não vou colocar energia cinética meio de mv quadrado para não complicar, porque eu vou querer encontrar uma energia cinética em função da posição também. Então, energia mecânica igual a energia cinética mais meio de kx quadrado, aí eu coloco a energia cinética desse lado da equação e tal, energia cinética igual a energia mecânica menos kx quadrado, menos meio de kx quadrado. Tá? Então, isso aqui eu consigo fazer um gráfico, né? Eu faço um gráfico porque a energia mecânica é constante, isso aqui eu sei, eu já tenho equação, né? Então a energia cinética também depende, vamos dizer, eu coloquei apenas, né? Apenas da posição do bloco, coloquei apenas porque depende da constante elástica também, né? E depende da energia mecânica. Mas o gráfico da energia cinética vai ser uma parábola com concavidade para baixo, né? Dessa forma aqui. Certo? Então, com isso a gente pode fazer um gráfico geral, que é um gráfico que vocês veem também em Física 1, né? Onde eu tenho uma energia potencial elástica em função de x, energia cinética em função de x e energia mecânica. Energia mecânica, vejam, ela é constante, tá? É uma reta. E energia cinética tem essa parábola, então, com cavidade para baixo, e energia potencial elástica com cavidade para cima. Tá? Então, veja que esse ponto é o ponto máximo que o meu sistema pode atingir. Ele não consegue passar daqui, tá? Porque ele está restrito a essa região menos A. Aqui é mais A, né? Então, de menos A a
mais A. Então ele vai oscilar de menos A mais A. Então eu posso calcular em qualquer instante, eu posso saber, por exemplo, em qualquer instante não, em qualquer posição, qual que é a energia cinética e energia potencial. Então nessa posição teria essa energia cinética, essa energia potencial elástica e energia total, nesse caso energia mecânica, vai ser exatamente constante. Então, outra vez, aqui eu coloco, né, algumas observações. Observe que a energia mecânica vai ser sempre constante, é o maior valor possível da energia do sistema. Essa energia mecânica é definida quando puxamos ou empurramos o bloco no início do movimento, ou seja, a energia mecânica vai ser definida exatamente no início do problema. Então, alguns exercícios perguntam isso, e tal, eu puxei meu bloco a uma distância, né, eu desloquei ele 3 centímetros. O item A, qual que é a energia mecânica? De cara a gente já consegue calcular, tá? Porque a gente tem essas equações, a gente sabe a energia mecânica, a energia mecânica, a energia cinética e a energia potencial, a equação da energia potencial. A gente consegue de cara já calcular. A gente vai ver numa outra aula com mais detalhe, mas isso dá para calcular automaticamente. O que mais? Que é exatamente, bom, é exatamente isso que eu coloquei. Então você saberia dizer de cabeça, né, qual o valor dessa energia mecânica, né, de uma forma literal. Então, também, qualquer coisa, escrevam ali no fórum qual seria, como é que foi o raciocínio que vocês chegaram, ou coloquem e escrevam isso no próprio, portfólio. Eu coloco também aqui que observe que neste problema específico, qualquer valor de energia será sempre positivo, né? Tá? Nesse problema, sempre vai ser positivo. Então, energia cinética positiva, porque não tem jeito. Você pensar, energia cinética é meio de mv². Massa é positiva e velocidade ao quadrado é positiva. Então, energia cinética sempre é positiva. Energia potencial elástica é sempre positiva. Então, se a energia mecânica é a soma dos dois, nesse problema a energia é sempre positiva. Mas isso nem sempre é verdade. Tem que lembrar, então, que tem sistemas que você vai ter energias potenciais que podem ser positivas ou negativas. No caso que deve ser visto por vocês em eletricidade e magnetismo, em física 3 é visto, é a energia potencial elétrica, né, que pode ser positiva ou negativa dependendo então, das cargas, das combinações de carga. Tá? Então, também coloco uma outra observação. Esse gráfico, na verdade, ele tem um movimento, tá? Ele vai ter um movimento, e esse movimento, então, a gente tem que tentar enxergar. A gente não tem tempo envolvido nesse gráfico, a gente não enxerga o tempo, mas a gente tem que tentar abstrair e verificar que isso aqui, na verdade, tem um movimento envolvido, né? Tá? Isso é bem importante. Só para mexer mais um pouquinho aí nessa equação, porque eu acho que é interessante também, vamos trabalhar um pouco mais com essas equações, né? Então, eu tenho essa força elástica igual a menos kx e a força igual a menos a derivada da energia potencial pela posição. Colocando juntando as duas equações, eu tenho menos kx igual a menos du dx. Então, eu tenho que du dx igual a kx. Eu vou brincar um pouquinho, mexer um pouco nas equações. Eu vou derivar, então, dos dois lados dessa equação em relação a x. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa diferente. Então, derivo essa parte em relação a x, a parte em relação a x, e eu chego, então, que d2u dx2 é exatamente igual à constante elástica. Isso também é algo para se perceber que isso tá, então essa derivada aqui te dá uma característica física do sistema, e na matemática a segunda derivada então de uma função, quando você tem uma segunda derivada de uma função, você tem a concavidade então de uma parábola. Então isso é bem importante. Tá? Isso anotem isso, porque isso é um ponto bem importante. Né? Então coloco aqui, fisicamente vai ter um significado físico, né? E algo para se pensar, muito provavelmente não vai ser visto nesse curso de Física 2, mas vocês vão ver mais para frente, que em sistemas reais, então a equação da energia potencial ela é bem mais complicada, né? Ela não é simplesmente uma parábola. Então essa segunda derivada vai informar algo importante e pode assumir valores positivos, valores negativos, valores zero. Isso vai ter um significado físico, da engenharia, químico bem importante. Eu coloco aqui uma aplicação, né, uma aplicação que o pessoal da química vê bastante, é quando você tem então um caminho de reação, numa reação química, essa concavidade vai informar então
os pontos de equilíbrio, quando efetivamente vai ocorrer uma reação, qual que é a posição da energia potencial que vai ter os reagentes, vai ter os produtos e onde seria o ponto, um ponto vamos dizer, um ponto de inflexão nessa reação. Tá? Então você vai ter uma série de aplicações bastante importantes que vêm originalmente de um sistema absolutamente simples como esse sistema harmônico simples. Bom, então eu vou colocar como alguns exercícios para vocês fazerem. A princípio eu vou pedir para vocês colocarem no portfólio, tá? Porque eu comento sobre o que é essa constante elástica, mas eu não falei sobre a dimensão dela. Então, qual que é a dimensão física, né? Então, lembre, dimensão física não é a dimensão que vocês veem em álgebra linear, dimensão física. Qual a dimensão física dessa constante elástica? Tá? E quais são as possíveis unidades de uma constante elástica nos mais variados casos? Tá? Então, isso é uma pesquisa para vocês fazerem. Outra pergunta é qual que é o valor de uma constante elástica, por exemplo, daquelas molinhas de caneta, aquelas molinhas bem flexíveis. Então façam uma pesquisa, verifiquem qual que seria o valor e unidade também de medida, né? Qual seria a unidade de medida. E outro caso, qual que seria a constante elástica de uma mola de um sistema de amortecimento de um carro. Tá? Então isso já é uma mola bem mais rígida, então acho que é interessante vocês pesquisarem para ter uma ordem de grandeza, de uma mola bem flexível a uma mola bem mais rígida. Né? E um último exemplo também para vocês pesquisarem, qual que seria aquela mola que fica no térreo, né, abaixo do térreo, de um elevador, uma mola estou chamando aqui mola de contenção, nem sei se é esse nome. Tá, então qual que seria o valor? Então também uma pesquisa e coloquem no portfólio ou comentem no Moodle, né, no fórum do Moodle. Aqui eu ia colocar um exercício, mas não deu tempo, então vocês façam os exercícios do portfólio mesmo. Então beleza, essa é a segunda parte da aula 1, que é uma revisão, então uma revisão com alguns pontos a mais, então tem que estar bem claro esses conceitos aí para entender o restante da disciplina. A próxima aula a gente vai falar um pouco sobre trigonometria basicona mesmo, só para relembrar também. É isso aí, até a próxima.